social, mas trabalhando sério para que possamos continuar com a nossa preparação para o Enem. E hoje falamos sobre o primeiro reinado. Durou apenas 9 anos, de 1822 a 1831, no período Pedro I era imperador do Brasil. Bem, sabemos que a independência foi proclamada em 7 de setembro de 1822, mas nem todos os lugares do Brasil reconheceram essa independência. Podemos dizer que houve até resistência em alguns pontos contra a independência. Houve resistência na Bahia, no Piauí, na Cisplatina. Veja, por exemplo, o que aconteceu na Bahia e no Piauí. Eram movimentos de portugueses que, radicados no Brasil, não aceitavam a independência e não reconheciam a separação do Brasil de Portugal. Na Bahia, o coronel Madeira de Melo, que comandava as tropas portuguesas naquela província, recusou-se a reconhecer a independência e declarou guerra ao Brasil. Foi necessário quase um ano para derrotar aquela resistência. Para fazer isso, Pedro I contratou um mercenário inglês chamado Thomas Cochrane, ou Lord Cochrane. Com relação ao Piauí, a resistência também foi por parte de um militar, no caso, o coronel João Fidié, que era o comandante das tropas portuguesas por lá pelo Piauí. Para combater a resistência dos portugueses no Piauí, Pedro I contou com tropas cearenses, comandadas por Pereira Filgueiras e Tristão Gonçalves Alencar Aripe. O fato é que esses movimentos foram derrotados e todo o território brasileiro agora fazia parte do chamado Império do Brasil. Bem, segundo passo, reconhecimento. Era preciso que os países estrangeiros reconhecessem que o Brasil não era mais uma colônia. E aí vai entrar em cena a negociação da Inglaterra. Por que a Inglaterra tinha interesse no reconhecimento da independência do Brasil? Bem, para responder essa pergunta, queridos, nós temos que lembrar de um detalhe. A Inglaterra era a grande fornecedora, a grande parceira comercial dos portugueses e não queria perder o negócio com Portugal. Mas, ao mesmo tempo, se a Inglaterra desse mole, perderia o Brasil. Olha que interessante, os Estados Unidos entraram na parada. Os americanos, por sinal, foram o primeiro país a reconhecer que o Brasil era independente, no contexto da doutrina Monroe, América para os americanos. O que é que isso quer dizer? Os Estados Unidos estavam tentando ocupar o lugar da Inglaterra no comércio com a América Latina, e o Brasil seria um parceiro preferencial. Bem, diante disso, a Inglaterra se mexeu. Se mexeu para convencer os portugueses a reconhecer a independência do Brasil. Se mexeu para não perder a lucrativa atividade comercial que desempenhar pelo lado de cá. E como é que a Inglaterra conseguiu convencer os portugueses? Simples, dinheiro. É o que eu sempre digo para vocês, meus amigos. Dinheiro não é tudo, mas é 100%. Ah, meus amigos, a Inglaterra colocou dinheiro na parada. Os portugueses, para reconhecer que o Brasil não era mais uma colônia, receberiam 2 milhões de libras do Brasil. Bem, aí tem outro problema. Onde é que o Brasil arrumaria 2 milhões de libras se não tinha um pau que desse num gato? Ora. Para que servem os amigos? Veja bem, a Inglaterra empresta 2 milhões de libras ao Brasil para que o Brasil possa pagar a Portugal. Mas, como Portugal devia aos ingleses muito mais que 2 milhões de libras, o que aconteceu? O dinheiro nem saiu de Londres. Bastou que o Brasil reconhecesse uma parte da dívida de Portugal com os ingleses, no caso, 2 milhões de libras. A preço de hoje, meus amigos, isso significaria mais ou menos uns 500 milhões de reais. É bom dizer, até hoje o Brasil deve essa dívida eterna, ou melhor, dívida externa que começou com essa negociação. Muito bem, reconhecimento feito, independência garantida, vamos agora organizar o novo país. Pedro I convoca uma Assembleia Constituinte no dia 12 de setembro de 1822. Essa Constituinte vai ser chamada jocosamente de Constituição da Mandioca. Por quê? Bem, porque os deputados constituintes elaboraram um projeto constitucional no qual a participação nas eleições seria a partir da renda medida em alqueires de mandioca. O problema nem foi esse. Para Pedro I, o problema é que essa Constituinte tinha um projeto muito liberal, muito parlamentarista, em que o imperador seria mais ou menos como uma espécie de rainha da Inglaterra. Pedro I não gostou da ideia, reagiu e resolveu dissolver a Assembleia. Se é assim, não brinco mais. É como menino zangado que é o dono da bola. Se ele se enfesa, ele vai embora, leva a bola e acaba o jogo. Pedro I
mandou fechar a Assembleia Constituinte para que ele próprio elaborasse uma Constituição. Os deputados, claro que não aceitaram, e aí criou-se um impasse, resolvido pelo arbítrio de Pedro I em determinar que o Exército cercasse a Assembleia Nacional para obrigar os deputados a renunciar. É a chamada Noite da Agonia. Por quê? Porque os deputados constituintes foram dissolvidos, ou seja, a Assembleia Constituinte foi dissolvida do direito divino dos reis. Pedro I elaborou uma Constituição. Ela é chamada de Constituição outorgada, porque foi imposta por ele, porque não foi votada. Essa Constituição foi outorgada por Pedro I em 25 de março de 1824. E ela tinha 3 características básicas. A primeira, o voto censitário. A renda mínima para o cidadão poder participar das eleições era de 100 mil réis anuais. 100 mil réis anuais equivale mais ou menos ao que hoje daria uns 90 mil reais por ano. Estamos falando aí de qualquer coisa em torno de 5 mil, 4 mil reais por mês. Queridos, a participação nas eleições era coisa para quem tinha condição financeira, não era para qualquer pessoa. Um detalhe importante, o voto era indireto. Quem ganhava 100 mil reais por mês não votava para deputado, votava em quem iria escolher o deputado. Outra característica dessa Constituição é que a Igreja Católica será reconhecida como a religião oficial do Brasil. A Constituição outorgada de Pedro I é a única das 7 de nossa história que não é laica. Finalmente, a última característica, a criação do poder moderador. Esse poder moderador dá ao imperador o direito de estar acima dos outros 3 poderes. Note, há uma quadripartição de poderes: judiciário, executivo e legislativo. E acima deles o poder moderador. O imperador exercia pessoalmente esse poder moderador. Era ele, por exemplo, quem determinava se um deputado poderia ou não continuar em sua função se tivesse votado algo contra o interesse do imperador. Outro ponto importante, o poder judiciário e o poder executivo estariam também debaixo do imperador. Se um juiz, por exemplo, desse uma sentença contrária à vontade de Pedro I, ele teria autoridade para demitir esse juiz. Importante, o poder executivo é exercido pelo imperador junto com seus ministros. Mas, no poder executivo, o imperador não tinha autoridade sobre o executivo e o legislativo. A autoridade sobre os outros poderes era dada pelo poder moderador, que era exercido pessoalmente pelo imperador. Ok, queridos? Beleza? Claro que isso vai gerar resistência. Claro que haverá opinião contrária. E eu posso mencionar como exemplo dessa resistência a Confederação do Equador. Um movimento liberal, republicano e separatista que ocorreu aqui no Nordeste, envolvendo 4 províncias que hoje são estados brasileiros: Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Essas 4 províncias proclamaram a independência, basicamente porque não aceitavam fazer parte do Brasil governado por Pedro I. A Confederação do Equador, ela é um movimento separatista, mas difere dos seus parentes da colônia, porque agora não é mais separar o Brasil ou parte dele de Portugal, é separar um pedaço do país do restante. Um movimento elitizado, um movimento intelectualizado, um movimento que fez muito sucesso aqui no Ceará. A liderança do movimento foi o Frei Caneca, um padre chamado Joaquim do Amor Divino Rabelo Caneca, que foi deputado constituinte, que era jornalista, que era uma voz de oposição contra Pedro I. E aqui no Ceará o movimento foi liderado pela família Alencar do Crato. Tristão Gonçalves Alencar Aripe foi presidente do Ceará Independente do Brasil. A Confederação do Equador teve mais ou menos 90 dias de governo independente do restante do país. O que acontece? Acontece é que a repressão não demorou a chegar. O movimento da Confederação do Equador defendia a implantação no Brasil de um regime, aliás, no Nordeste, nessas 4 províncias, de um regime federativo parecido com o dos Estados Unidos. O que eles queriam era criar um país onde as províncias fossem autônomas e descentralizadas. Não rolou porque Pedro I não gostou da ideia. O nome Confederação do Equador é por causa da proximidade com a linha do Equador para provar que é um movimento do norte do Brasil. Outra característica que eu quero mencionar para vocês
é que essa Confederação do Equador adotou provisoriamente a Constituição da Colômbia como seu referencial jurídico. Bem, a repressão não demorou a chegar. Pedro I usou o seu fiel aliado, o mercenário inglês Thomas Cochrane, para chegar por aqui e mandar descer o cacete em gente. Foi peia para 10 não comendo sozinho. Os revoltosos foram reprimidos. Aqui no Ceará, por exemplo, a maioria dos participantes do movimento foi fuzilada ali onde hoje é o Passeio Público. Na época, Campo da Pólvora, hoje chamado Passeio Público, mas que também já foi Campo dos Mártires. Se você for lá no Passeio Público, ali entre a Santa Casa e a 10ª Região Militar, você vai ver que tem lá uma árvore, um baobá bem grande, quase no meio do Passeio Público, onde foram fuzilados esses caras. É preciso dizer que antigamente havia lá uma placa de bronze que foi roubada e nunca mais foi reposta. Na placa dizia: aqui foram fuzilados os participantes da Confederação do Equador em 25 de março de 1825. Queridos, eu quero que vocês notem um ponto importante. A situação que nós estamos aqui falando de Confederação do Equador é um movimento separatista provocado pelo autoritarismo de Pedro I, pela insensibilidade de Pedro I. Muita gente importante aqui no Ceará participou. Os irmãos Alencar lideraram o processo. O comandante em armas do movimento foi o coronel Pereira Filgueiras. Por sinal, Tristão Gonçalves morreu combatendo as tropas imperiais ali onde hoje é o Açude de Castanhão e morreu em combate. O tenente-coronel Pereira Filgueiras morreu a caminho do Rio de Janeiro por causa dos ferimentos dessa batalha, onde iria ser julgado na corte marcial. Os demais participantes do movimento aqui do Ceará foram fuzilados no Passeio Público. Azevedo Bolão, Pessoa Anta, o Padre Mororó, o tenente João Carapinima. O único participante que não foi fuzilado foi exatamente o senador José de Alencar, o Padre Alencar, que depois seria governador da província, depois seria senador. O Padre Alencar é pai do escritor cearense José de Alencar. Ok, queridos? Muito bem. Que essas atitudes de Pedro I vão gerar insatisfação. O autoritarismo de Pedro I abre caminho para a sua impopularidade. Pedro I não era mais o líder sonhado pela elite brasileira. Era muito autoritário, era muito centralizador, era muito, como é que eu posso dizer, tirânico. E diante disso, começa a haver um movimento de insatisfação, começa a haver um movimento de resistência. Alguns fatores levaram a esta impopularidade aumentar ainda mais. Um deles, a derrota na Guerra da Cisplatina. Nós já falamos aqui que a Cisplatina equivale ao que hoje é o Uruguai. Foi anexado ao Brasil em 1816 por Dom João VI, enquanto ainda estava por aqui. A Cisplatina passou a fazer parte do Brasil com o nome de Uruguai. O Uruguai, claro que não tem nada a ver com o Brasil, e em 1826 começa uma guerra pela sua independência. Na guerra da independência da Cisplatina, o Brasil, sem dinheiro, pede ajuda econômica à Inglaterra, aumenta a dívida externa. O Brasil, um país com dimensões continentais, é derrotado pelos uruguaios, que tinham apoio da Argentina e financiamento também de outros bancos ingleses. O que importa é que o Brasil perdeu dinheiro, perdeu vidas humanas e perdeu um território. A derrota na Cisplatina aumenta a insatisfação popular com Pedro I, porque aumentou a crise financeira por conta do aumento da inflação, por conta da dívida externa que foi aumentada para sustentar esse problema. No entanto, a gota d'água para que Pedro I realmente tenha um filme queimado com a elite brasileira é o que nós estamos aqui chamando de crise sucessória portuguesa. Em 1826, Dom João VI, pai de Dom Pedro I, morreu lá em Portugal. Pedro I era o seu filho mais velho, portanto, o seu herdeiro. No entanto, Pedro I, imperador do Brasil, não poderia ser ao mesmo tempo rei de Portugal. Sabedor disso, ele bolou um plano. Para não perder a autoridade sobre Portugal, Pedro I determinou fazer o seguinte: ele abdicaria o trono português, colocaria no seu lugar a sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, uma criança de 5 anos de idade na época. Seria nomeado regente para governar o país enquanto a criança ficava adulta, o irmão de Dom Pedro, Miguel. Miguel seria regente até que a princesa Glorinha tivesse idade para casar, digamos ali 13, 14 anos. Quando a princesa Glorinha pudesse casar, ela casaria com seu tio, com o próprio Miguel.
ali pelos 12, 13 anos de idade. Só que Miguel não aceitou a proposta, ele queria ser rei. Por que não seria rei? Se o filho mais velho não pode herdar, azar dele, perdeu a vez. Pedro I entra em guerra com seu irmão. Havia outro motivo para a disputa. Miguel era um defensor do absolutismo tradicional, direito divino dos reis, sem constituição, enquanto que Pedro I era o que nós podemos chamar, entre aspas, de um liberal constitucional. O pau comeu em Portugal e adivinha onde Dom Pedro arrumou o dinheiro? Na Inglaterra, comprando fiado. Em nome de quem? Do Brasil. O Brasil sustentando uma guerra pela sucessão portuguesa. A elite brasileira não aceitou isso em hipótese alguma. E a consequência? A consequência foi que a impopularidade de Pedro I aumentou ainda mais entre os brasileiros. Mas os portugueses que estavam radicados no Brasil vão achar essa ideia ótima. Vejam vocês, meus amigos, como a vida imita a arte. Vejam vocês como a vida dá voltas. Na independência, Pedro I era apoiado pelos brasileiros contra os portugueses. Agora, os portugueses veem em Pedro I um aliado na reunificação. Então, é o contrário da independência. Brasileiros contra Pedro I, portugueses a favor de Pedro I. Um cenário tenso, politicamente instável, onde as disputas são cada vez mais ferozes. A oposição brasileira não poupa críticas a Pedro I. O seu mais feroz opositor na imprensa, nessa época, era o jornalista paulista Líbero Badaró, que no dia 21 de novembro de 1830 amanheceu misteriosamente assassinado. Fala-se que o mandante do crime era um amicíssimo de Pedro I, chamado Francisco Calaça, o vulgo Chico Calaça. Meus amigos, dizer que Calaça mandou matar alguém é a mesma coisa que dizer que Pedro I mandou matar alguém. Notem a situação. Pedro I envolvido numa investigação de assassinato. Além disso, tivemos também a Noite das Garrafadas. Brasileiros e portugueses se pegando de casco de garrafa no meio da rua em torno do assunto Pedro I. Sentindo a sua situação ameaçada até mesmo em relação à segurança pessoal, Pedro I opta por abandonar o Brasil. Ele abdica ao trono português ao trono brasileiro, em 7 de abril de 1831 e volta para Portugal. Aqui no Brasil, ficaria para ser o próximo imperador Pedro de Alcântara, o filho de Pedro II, que na época tinha menos de 6 anos de idade. Era preciso que o Brasil nomeasse regentes para governar o país nesse momento tão delicado. O chamado período regencial é uma das etapas mais turbulentas da história brasileira. Nós falamos sobre isso na próxima videoaula. Mas só para encerrar o assunto, eu queria dizer que Pedro I, ao voltar para Portugal, conseguiu derrotar o seu irmão Miguel. Conseguiu tornar-se rei de Portugal também, chamado de Pedro IV. Pedro de Bragança é o único personagem da história que governa 2 países em 2 continentes diferentes. É bom dizer que ele viveu pouco para curtir esse momento. Pedro de Bragança, Pedro I, aqui no Brasil, Pedro IV em Portugal, morreu em Lisboa em 1834, com apenas 36 anos de idade, tuberculoso. Meus amigos, foi muito bom voltar a ver vocês, foi muito bom conversar com vocês. Espero que nós possamos voltar a nos encontrar pessoalmente em breve. Um abraço a todos, fiquem com Deus e nos vemos na próxima, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Tchau.